Olá, bem-vinda, bem-vindo. Que legal, você aprendeu as principais causas genéticas, epigenéticas, aí, ambientais de um transtorno psiquiátrico, mas aí a pessoa que você cuida chegou lá e falou assim, ó, me deram esse remédio para eu tomar aqui. Aí você fala, esse remédio? Você pensa assim, mas por quê? Você já entendeu, deram um diagnóstico para a pessoa. Mas por quanto tempo? Daí você fala, mas por quanto tempo você vai usar isso? Ah, sei lá, o médico deu, acho que eu vou tomar, né? Se você não sabe, por mais que você quisesse que a pessoa que você cuida tivesse ido lá no tratamento, você também vai ficar inseguro. E não te julgo, porque tudo que é difícil na vida para a gente conseguir vencer, é necessário um plano. E um plano, ele tem um começo, um meio e um fim. Aí, de repente, a pessoa chega assim, nem sabe falar nada, detalhes sobre isso, a gente fica meio inseguro se a pessoa está sendo bem direcionada, se aquilo vai dar certo ou não. E não é raro eu ouvir no consultório pacientes falando assim, minha esposa mandou eu parar de tomar o remédio, já estou bom, já não preciso mais disso não. Ou meu marido falou assim, para de gastar com esse remédio, você já melhorou, você vai acabar ficando viciado nisso. Ou você mesmo, né, falou isso, para logo, vai que depois tem que usar para sempre. Você vai aprender que existe um começo, meio e fim, e você não vai ser aquela pessoa que vai fazer quem está tratando desistir do tratamento antes da hora. Já atendi pessoas que eu estava quase para dar alta nos últimos meses de tratamento. Um familiar foi lá, fez uma conversa atravessada, colocou dúvida e insegurança na cabeça de um paciente meu. Ele parou por conta, em poucos meses teve uma recaída terrível e a gente teve que começar o tratamento do zero. Entenda o seguinte, um tratamento ele tem 3 fases. Início, a gente busca remissão de sintomas. Aí depois nós temos a fase de manutenção, que é o tempo que a pessoa, mesmo bem, mesmo estável, ela precisa manter a medicação, até que chega uma hora que tem a fase de fim, que é a retirada gradativa da medicação. Todo o tratamento psiquiátrico, ele vai durar no início, no mínimo 12 semanas, que se a gente fizer as contas aí, dá 3 meses. E nessas 12 semanas são as mais difíceis, as mais delicadas, porque por mais que o médico aí tenha dado um bom remédio, feito o diagnóstico certo, o cérebro de alguém que adoeceu fica meio selvagem, fica fora de controle. Aí é como se o tratamento fosse uma rédea que colocasse nesse cérebro que está hostil, está selvagem. Eu até gosto de usar uma metáfora que eu criei, que eu chamo metáfora do cavalo bravo, um cavalo selvagem. Me desculpa, né? Não quero ofender ninguém com esse exemplo, mas eu sou aqui do interior e eu já vi pessoas tentando domar um cavalo. Então, por mais forte, cheio de vigor que seja aquele animal, por mais cauteloso que seja o domador, no início é coice, é pula, quando vai tentar colocar rédea é complicado. E isso tende a acontecer com o cérebro de pessoas que estão adoecidas por algum tempo. Seu cérebro, ele pode ter ficado hostil, para mais triste, irritado, angustiado. Aí se a gente vem com um tratamento, vamos pensar, é a medicação, e tenta mudar o jeitão desse cérebro funcionar, no início ele pode querer refugar o tratamento, ele pode querer se opor, afastar. E como que ele faz isso? Dentro da sua cabeça ou da cabeça de alguém que está doente? Como que ele faz? Faz dando mais efeitos colaterais. Então são pessoas que começam a tratar a ansiedade e às vezes nas primeiras semanas sentem que ficam mais ansiosas, falam, nossa, meu Deus do céu, eu estou tratando a ansiedade, eu estou mais ansioso, mais ansiosa. Até que passa um tempo, esse cérebro ele vai acostumando, ele vai aceitando ser domado por esse tratamento, aí ele volta num estado de equilíbrio. Aí você ou alguém que trata vai ter as rédeas da situação, vai ter controle das emoções para poder seguir a vida com equilíbrio emocional. E isso a gente consegue no início. E é trabalhoso. Eu falo para os meus pacientes, eu sei que aqui eu estou como seu professor de saúde mental, mas eu falo, aguenta as pontas aí. Às vezes no início vai dar irritabilidade, às vezes dá um pouco de dor de cabeça, às vezes dá um pouco de náusea. Um bom médico, geralmente, ele dá medicação no início em doses bem pequenininhas para facilitar a adaptação. Então, se por algum motivo você ou alguém que você conhece aí está passando mal com a medicação, não pare por conta, ou fale para a pessoa não parar por conta, ligar para o médico e falar, olha, tem como passar uma dose menor para eu usar uma semana, 2, e depois eu aumentar um pouquinho, aí depois aumentar mais um pouquinho? Quando eu atendo alguém, eu faço isso e diminui bastante os efeitos colaterais. Às vezes, mesmo diminuindo a dose, a gente precisa colocar
um remédio a mais para evitar o efeito colateral ou para tornar ele suportável. Por exemplo, a pessoa começou a usar aí uma bupropiona. A bupropiona pode dar dor de cabeça no início do tratamento. Tá? Boca seca, beba água, aí dor de cabeça. Eu falo para o meu paciente, olha, na primeira semana, 2, até teu cérebro aceitar esse tratamento, teu corpo acostumar com esse tratamento, pode tomar um paracetamol ali de 12 em 12 horas para diminuir essa dor de cabeça. Se a pessoa tem náusea, vômito, às vezes eu passo um remedinho para tirar a náusea, para tirar a tontura, de modo que torne, a gente consiga tornar suportável essa fase inicial. Essa fase inicial que pode dar efeitos colaterais, ela dura aí 20 dias, no máximo 40 dias, aí depois vem os efeitos bons. Um tratamento, ele tem que levar, a meta da fase inicial é levar a remissão de sintomas. Então, se você trata, ou conhece alguém que trata, 1 ano, 2, 5, 10, e nunca teve remissão de sintomas, quer dizer, nunca voltou ao normal, o tratamento tem alguma coisa errada. Ou o diagnóstico está errado, ou o remédio não é o adequado, ou a dose da medicação não está muito certa, porque a pessoa não saiu nem do início do tratamento. E o início é remissão de sintomas, é não sentir mais nada praticamente. Então a gente tem que, nessas primeiras 12 semanas, óbvio que dependendo de alguns casos, não é 3 meses, são 6 meses. Só que daí o teu médico ou o médico de alguém que você cuida, ele vai ter que ajustar gradativamente a dose do remédio e explorar um negócio que a gente chama de intervalo terapêutico. Vou dar um exemplo. Fluoxetina, que é um remédio aí para ansiedade e depressão que tem no sistema público. No SUS, aí nos postinhos, a gente vai ter uma fluoxetina de 20 miligramas. Tem pessoas que usam, dão uma melhorada, só que fica meia boca. E assim, chega um tempo que de meia boca e tratamento psiquiátrico é assim, se você ficar meia boca, é mais fácil você retroceder do que mantendo aquilo melhorar com o tempo. Então o teu médico vai ter que fazer o quê? Ajuste da dose. E o que acontece com um monte de gente? Troca de remédio. E intervalo terapêutico é assim, é a mínima e a máxima dose considerada pelos estudos científicos como seguras e efetivas, que a gente pode usar no tratamento de um transtorno psiquiátrico. Voltando no exemplo da fluoxetina. Fluoxetina, qual que é a mínima dose eficaz? 40 miligramas, que seria o equivalente a 2 comprimidinhos. Mas a gente pode ir até 80 miligramas. Então, se uma pessoa que começou a usar o de 40 miligramas deu uma melhorada, mas não melhorou o suficiente, não teve remissão de sintomas, o seu médico vai ajustar para 60 e depois de um tempo para 80 miligramas. Chegou em 80 miligramas, que é o máximo, não melhorou pelo menos 50% dos seus sintomas, aí de acordo com alguns guidelines, alguns consensos de tratamento, cabe ao psiquiatra trocar a medicação, porque a gente tem que melhorar pelo menos 50% os sintomas de alguém em 12 semanas, em 13 meses, explorando a mínima e a máxima dose segura para tratar aquela doença. Se não melhora, troca o tratamento. Às vezes a gente utiliza estratégias de potencialização. Vou dar um exemplo. A pessoa usou fluoxetina, está em 80 miligramas. Melhorou, mas não está 100%, está uns 70%. Precisava melhorar mais. Às vezes seu médico ele não vai trocar, porque já passou de 50% de melhora. Às vezes ele pode colocar um carbonato de lítio e outros potencializadores possíveis aí. É como se viesse um reforço, sabe? Opa, vem cá, vamos ajudar esse remédio que está funcionando para fazer com que você atinja, ou alguém que você cuide, atinja a remissão, que melhore de verdade. Porque a hora que a gente tem essa fase inicial e chega na boa resposta, que é a remissão de sintomas, aí vai entrar a segunda fase do tratamento, que é a de manutenção. E entenda o seguinte, o primeiro episódio depressivo, o ansioso, geralmente essa fase de manutenção dura 1 ano. Não é opinião minha não, tá? Os estudos científicos a nível mundial mostram que depois que uma pessoa melhora, ela tem que manter esse tratamento pelo menos 1 ano, para que esse cérebro, esses neurônios, esse DNA se estabilize e ele aprenda a funcionar bem, de modo que depois desse 1 ano, aí pode entrar na terceira fase do tratamento e teu médico vai fazer a retirada gradativa da medicação. Assim como começou aos pouquinhos, diminui aos pouquinhos. Geralmente, uma retirada do remédio leva uns 3 meses, aí aumenta as chances de você, ou quem você cuida, ou alguém que você conhece, continuar bem sem remédio. Mas por que nunca me falaram isso antes? Eu assim, sinto muito, né? Em nome de toda a classe médica, peço perdão, porque nunca me disseram isso para você. E até um dos motivos de eu ter feito esse curso num preço tão acessível, que eu acho que isso aí todo mundo deveria aprender. É na escola, né? Nem dentro de um consultório. Então, o tratamento psiquiátrico, ele tem começo, meio
e fim. Algumas vezes, por exemplo, no segundo episódio depressivo, a pessoa melhora, é o que acontece muito, tá? Dá aquela melhorada, já tô bem, para por conta, ou para porque alguém falou alguma coisa pra pessoa e tal. Aí a pessoa às vezes até passa bem um tempinho sem remédio. Tem recaída. O que os estudos mostram? Quando a gente vai tratar pela segunda vez, geralmente esse início de tratamento leva mais tempo para dar certo. Em vez de ser 12 semanas, às vezes é 4, 5, 6 meses. Então já vai ficar mais trabalhoso. Aquele primeiro remédio que tinha dado certo, sozinho não dá conta. Às vezes tem que usar 2, 3, ou algo bem mais forte. Aí quando chega na fase de manutenção, quando é o caso de depressão, o segundo tratamento, os estudos científicos mostram que tem que manter esse tratamento por 2 anos no mínimo. Num primeiro tratamento, a chance de cura de depressão é de 70%. Num segundo tratamento, mesmo fazendo isso que eu falei, cai para 30%. E tem gente que vai lá e para por conta. E o que acontece? Vai dar uma segunda recaída. E aí, no terceiro tratamento, o que os estudos científicos mostram? Que já não vale mais a pena a gente tentar uma fase de fim, uma fase de retirada gradativa da medicação. Porque essa pessoa começou e parou de tratar tantas vezes que o cérebro, que estava tentando ser domado pelo tratamento, e cada hora era uma coisa diferente, começa e para, ele se tornou, de certa forma, não é bem independente, e sim refém, no sentido de precisar de um combustível artificial constante, que é um remédio, para ele não voltar a enguiçar. Eu não sei em que situação você está, mas já peguei pacientes, mesmo na terceira vez, mudando alguns hábitos de vida, eles conseguiram sim, depois de entrar numa fase, eu acredito, eu vi que a pessoa mudou o jeitão de viver, hábitos, eu tentei uma retirada gradativa da medicação e até hoje eles não me procuraram porque estão bem sem remédio. Assim, fora o remédio, tem 3 pilares aí, né? 3 áreas importantes de um tratamento, 3 características importantes também, fora esse começo, meio e fim, que vão definir se você vai ter que tratar para o resto da vida alguém que você conhece ou se vai ter chance maior de cura. E se você está cuidando de alguém aí, como deve estar, você já entendeu que tem um começo, meio e fim, talvez você lembrou, nossa, e justo eu estimulei ela a parar de tratar antes da hora, vai lá, peça perdão, fala, agora eu aprendi, estou aqui para te ajudar nesse tratamento, vamos chegar nessa fase de manutenção que o seu médico lá, ele pode depois tentar uma retirada gradativa e eu vou aprender e vou te ensinar estratégias aí para somar nesse tratamento, de modo que quem você cuida tenha chance de ter começo, meio e fim e continuar bem, sem medicação. Vejo você na próxima aula.